Sabe, e se a habilidade mais importante do futuro não for ter todas as respostas, mas saber fazer as perguntas certas? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar na arte e na ciência de conversar com a inteligência artificial, uma área que o pessoal chama de engenharia de prompts. Olha só essa frase, parece só o James Bond pedindo um drink, né? Mas, na verdade, essa é a analogia perfeita para uma das habilidades mais cruciais em tecnologia hoje, a tal da engenharia de prompt. Pensa bem, é a diferença entre chegar e pedir um café e pedir um latte de aveia com uma dose extra de espresso. Um pedido vago te dá um resultado genérico, padrão. Já uma instrução super específica, essa te dá exatamente o que se quer. E é aí que está o pulo do gato, a essência da engenharia de prompts. Ok, legal. Mas como é que a gente sai de um pedido vago e chega nessa instrução super específica? O segredo é pensar no prompt como se fosse uma receita, sabe? Com alguns ingredientes essenciais. Todo bom prompt tem uma estrutura. Primeiro, a tarefa, que é o básico, o que se quer que a IA faça, simples e direto. Depois, para refinar a coisa, a gente pode adicionar contexto, tipo, dar uma informação de fundo para ela. E se a gente quiser ser ainda mais preciso, aí entram os exemplos, para mostrar exatamente o que se espera. E por último, o formato, como a resposta deve ser entregue. E tem um jeito muito poderoso de dar esse contexto, que são as instruções de sistema. Elas são como as regras do jogo que a gente define antes mesmo da conversa começar. É como dizer para um assistente: olha, a partir de agora, haja como um especialista em história medieval, ou, sei lá, só me responda em forma de haikai. Essas instruções basicamente criam a personalidade da IA antes mesmo da primeira pergunta. Beleza, vamos agora para a parte prática. Vamos ver como dar exemplos, os tais shots. Pode mudar da água para o vinho a resposta da IA. E aqui fica claríssima a diferença entre o que chamam de zero shot, quando a IA não tem nenhum exemplo para se basear, e o few shot, quando a gente dá algumas dicas para guiar o raciocínio dela. E por que isso é tão importante? Porque ao mostrar o que a gente quer, a chance de ter um resultado preciso e consistente aumenta, muito. A gente para de deixar a IA ter que adivinhar. Certo, então conseguir uma resposta específica é uma parte do desafio. Mas, e quando o problema é mais complexo? Como é que a gente ensina uma IA a raciocinar de verdade, a usar a lógica? É exatamente para isso que existe uma técnica chamada cadeia de pensamento, ou COT. A ideia dela é basicamente fazer com que o modelo mostre o processo de raciocínio dele passo a passo. E a sacada aqui é genial de tão simples. Em vez de pedir só a resposta final, a gente pede para a IA pensar em voz alta. É isso. Ao forçar o modelo a explicar o caminho que ele seguiu, o passo a passo, igual uma pessoa faria, a qualidade da resposta final, nossa, melhora demais. Mas claro, a cadeia de pensamento foi só o começo da história. A partir dela, um monte de outras técnicas avançadas começaram a aparecer, cada uma pensada para resolver problemas ainda mais cabeludos. Por exemplo, tem a linha de pensamento, que ajuda a IA a não se perder no meio de informação caótica. Já a cadeia de pensamento contrastiva é ainda mais esperta. Ela ensina a IA a aprender com erros, mostrando exemplos do que é um raciocínio certo e um errado. E tem também o REG, que basicamente dá à IA o poder de pesquisar informações externas em tempo real, como um pesquisador humano, para garantir que as respostas estejam corretas. Tá, e para onde tudo isso está indo? O ponto principal é que essa habilidade está evoluindo numa velocidade incrível. E, claro, a indústria já está de olho nisso, criando ferramentas para deixar tudo ainda mais poderoso. E a escala disso aqui é gigante. Para você ter uma noção, um repositório no GitHub chamado Prompts Engineering Guide já passou das 65 mil estrelas de desenvolvedores. Isso, gente, é um nível de interesse que bate de frente com alguns dos maiores projetos de código aberto do mundo. É muita coisa. Só que, vamos combinar, ficar criando o prompt perfeito toda hora, na mão, cansa, né? É o que o pessoal chama de fadiga de prompt. E é justamente por isso que a automação está virando a próxima grande aposta da área. Já existem ferramentas para isso, como o Vertex AI Prompt Optimizer, do Google. Elas seguem um processo bem sistemático para testar e refinar prompts de forma automática. O que isso quer dizer na prática? Que em vez de uma pessoa ficar horas testando variações, a máquina faz isso em minutos. O processo é otimizado, garantindo o melhor resultado possível e de um jeito muito mais rápido. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né?
Conforme a IA fica mais e mais inteligente, será que a habilidade humana mais importante não vai ser mais ter a resposta, e sim dominar a arte de fazer a pergunta certa?